Olá, olá pessoal, tudo bom? Vamos entrando aí. Sejam bem-vindos, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Kito. Boa noite, Dobby. Coloquem os dedos na tela assim pra mim, por gentileza, dê toquinhos para o TikTok avisar as pessoas, os inscritos da live. Neto Sobral, Ceará. Ô Neto, deixa eu te falar uma coisa. Não é exatamente... Eu vi um negócio que acho que não é no Ceará, cara. Uma notícia legal. Deixa eu ver onde que é exatamente. Pra eu não falar besteira aqui. Eu vi uma matéria no Rio Grande do Norte. Tem um professor lá que montou um ambiente para estudar as condições de Marte. Então tem missões lá, tem uma galera morando isolada. Putz, eu achei uma loucura isso. Eu vi isso num canal alemão. Tá? Olá, Vandinho, tudo bem? Boa noite. Ferrogon, boa noite. Tá sempre aqui também, cara. Coloquem corações pra mim aqui, por gentileza, para chamar o pessoal. Olá, Kelly, tudo bom? Seja bem-vinda. A Kelly ontem que fez uma pergunta que eu não consegui entender, coitada. Foi dormir sem entender a pergunta. Por favor, se puderem colocar corações aqui, o TikTok ele avisa as pessoas. Boa noite, Thiago, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. A live de ontem, assim como todas as outras, estão ficando gravadas, tá? E estão indo para o YouTube. A Kelly ontem fez uma pergunta que eu não sei se eu me lembro, depois eu fiquei pensando, e eu vi a live de ontem. Era o seguinte a sua pergunta: você não estava entendendo o espalhamento Compton, tá? Porque na sua opinião o elétron tinha que ter uma energia quantizada. Era essa a sua dúvida, Kelly? Me responda se era isso. Então as lives estão gravadas no canal do YouTube, tá? Econofísico, vocês podem assistir. E eu também queria dar um recado. Eu fiz o encontro de computação quântica em Campinas, tá? Foi super top, tá gravado o seminário. E eu quero fazer agora um em São Paulo, tá? Então quem quiser participar, entra no meu site www.econofísico.com.br e se inscreva. Por quê? Porque a computação quântica, embora hoje ela é muito científica, ela já existe, a gente já pode utilizar. E, se você é uma pessoa que nos próximos meses não entende de inteligência artificial e não entende de computação quântica, cara, tá perigoso você ter que pegar na enxada. Tá? Para mim, o elétron não pode absorver só parte da energia de um fóton. Sabe o que acontece, Kelly? Eu entendi o seu raciocínio, tá? Acontece que o experimento Compton, ele é feito, esses elétrons são os elétrons livres, tá? Então ele não tem essa restrição, ele não tem essa quantização, tá? São elétrons livres lá, a energia dele é praticamente zero já, tá? Então, por isso que não tem esse... Quando você está no estado mínimo de energia para o primeiro estado excitado, você tem um gap de energia. Para o segundo estado excitado, você tem um gap menor. Depois você tem um gap menor e vai subindo, né? Eu acho que é 1 sobre N esse gap, tá? Ou 1 sobre N ao quadrado, agora eu não me lembro. Quando esse N vai aumentando muito, vai para o contínuo, tá? Então, essa quantização da energia, ela só é válida quando o elétron está ligado, quando ele está confinado. No caso de elétrons livres, já cai no contínuo, tá? Eu li mesmo que desconsiderava assim, não, porque eles são elétrons livres, Kelly. Os elétrons os que estão espalhados são elétrons livres, basicamente livres. Então, a energia deles ali é zero, tá? A energia de ligação, tá? Então, ele não está tirando elétrons das camadas lá de baixo da grafite, acho que foi algo assim que ele utilizou no experimento real. Ai, que bom, Kelly, que bom que eu consegui. Eu assisti a live só para tentar entender. Eu falei, o que será que ela pensou? Aí eu pensei nessa hipótese, eu falei, deve ser isso que ela tava lá.
Você é ateu? Não, eu não sou nem ateu, nem religioso. Eu sou um questionador de tudo, cara. Qual é o impacto do avanço da realidade aumentada? Olha, eu acho que nós vamos ter bom, nos próximos meses, né? Esses óculos ainda estão muito ridículos, tá? Tanto de realidade virtual quanto aumentada. A gente precisa ter uns negócios mais normal para usar na rua, tá? E acontecendo isso, várias profissões já vão se beneficiar, tá? Profissões como bombeiros, seguranças. Bombeiro usa muito, pode usar muito isso, né? Ele consegue ter a planta de um local. O pessoal da manutenção consegue, com óculos desses, saber onde que estão passando os gasodutos, energia. Então, assim, a gente vai conseguir ter informações muito mais profundas. Tá? O pessoal da prefeitura quer saber onde está um gás no chão de uma cidade, onde está uma tubulação de esgoto. Então pode ser tudo mais preciso. Né? A gente não precisa quebrar uma rua inteira para descobrir onde é que está passando a tubulação. Tá? Então, acho que essas aplicações, não estou falando das aplicações ainda em termos de publicidade e marketing que vão ser gigantescas, tá? Mas essas aplicações para mim são imediatas, de médicos também, tá? Vão utilizar mecânicos também. Então, suponha que o mecânico vai mexer no novo Civic, tá? E aí então ele só faz o download do mapa e ele consegue ver o motor por dentro, tá? Ele sabe o que que é o que, ele não precisa, não é uma, as coisas ficam muito mais visíveis, tá? Então isso vai ser muito legal. Professor, mensagem para um estudante desanimado, mas que perdeu a paixão pela física, mas que não perdeu a paixão pela física, mas pelos professores. Aires, esse foi o meu caso, né? Muitas vezes, cara. Eu acho que. Cara, o que eu posso te dizer? Você é estudante do quê? Do ensino médio? Fala para mim, conta um pouquinho, só um resuminho seu, só para eu entender, para eu falar direitinho o que você está pensando. São elétrons a camada de valência ou radiação? Pode até ser, tá? Mas tem elétrons que ficam circulando, tá? Que são elétrons que estão sendo compartilhados com vários átomos, então são super fracos, tá? Mas são esses elétrons de metais, por exemplo, tá? A grafite é muito boa condutora. Para que serve a distribuição de Bose-Einstein? Ou preciso disso? Alguns tipos de partículas, eles obedecem estatísticas, tá? Os comportamentos coletivos que eles apresentam descrevem também propriedades das partículas. Então, às vezes, para a gente entender a partícula, a gente pode entender o comportamento coletivo dela. Tá? E a distribuição de Bose-Einstein é um desses comportamentos coletivos que algumas partículas possuem. Então, partículas que, por exemplo, têm uma função de onda simétrica, não se preocupe o que é isso, elas obedecem esse tipo de distribuição estatística, uma distribuição estatística, um comportamento estatístico. Tá? No caso aí, por exemplo, a luz, tá? Ela é um bóson, tá? O fóton. Mas você pode também ter a distribuição de Fermi, dos férmions, tá? Que é de Fermi-Dirac. Vai mudar o sinal ali do 1 no denominador. Então, são comportamentos coletivos de como essas partículas se organizam. Tá? E isso é muito importante, porque você consegue fazer coisas como supercondutores, lasers, tá? Utilizando esse tipo de comportamento coletivo. Focando aqui nos bósons. O Josimar, qual a diferença entre meteoro e meteorito? Puta, procura no Google, cara, não sei. Maridia B1. Olá, boa noite. Tudo bom, Mari? Cara, na verdade, você tá virando sócio aqui do grupo, né, cara? Tá todas as lives, tipo ele, a Kelly, mas uma galera aí estão sempre aqui. Com base no passado, é possível prever o futuro de uma série heterocedástica? Cara, prever é uma coisa muito forte, tá? É uma palavra muito forte, cara. Boa noite. Viu o vídeo do canal Inteligentista sobre buracos negros? O cara é doutor. Não, acho que eu nem conheço esse canal. Canal Inteligentista. Peraí. Inteligentista. Que canal é esse? Ih! Ih!
A farsa daí da Lua, os títulos não tô gostando não, hein, cara. A ilusão do Sol no centro, o cara é terraplanista? Sei lá, hein. Bom, tô de boa. E aí, professor, beleza? Tudo bom, canal? Obrigado, cheguei agora, só se considerar a pergunta. Tá bom. O que é um econofísico? O econofísico sou eu, meu amigo, sou eu o econofísico, tá? Existe a econofísica, uma área de estudo, tá, dos sistemas dinâmicos complexos, tá, que analisa sistemas econômicos e financeiros à luz da física, e ela está sendo completamente utilizada na computação quântica. Nós estamos fazendo paralelismos, tá? Nós estamos fazendo isomorfismos entre problemas econômicos e problemas quânticos, tá? Essa meia ponte é a conexão, é a econofísica, tá? Eu falo muito, eu tenho um canal antigo sobre esse assunto que eu trato há anos, tá? Olá, Nanda, você quer bater um papo aqui? Vamos conversar na live? A Nanda tem um canal, uma dose de astronomia muito bom. Vou mandar o convite, vou ver se ela aceita aí. Bora lá, Nanda. Tá convidada. Se ela participar, vai ser muito legal. Gosto muito dela. A água, quando evapora, vira oxigênio e hidrogênio no estado. Olha lá, ela aceitou. Oi, boa noite. Oi, tudo bom, Nanda? Não tô te vendo ainda. Tudo? Tá Ah, fechada a sua peraí. câmera? Tá, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Foi, peraí, foi? Ainda não. Vê se agora. Foi? Foi? Tô aqui. Oi, Opa, agora apareci. sim. Que Oi. legal ter você aqui. Seja bem-vinda. Se apresenta aí para quem, se alguém aqui não te conhece ainda, se Obrigada. apresente. Ah, então, eu gosto de astronomia, eu falo de astronomia no meu Instagram, no meu TikTok também, e faço divulgação científica. É Você isso. fica onde? Tô Onde que você estudando mora, Nanda? astronomia. Você está estudando astronomia? Eu sou de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Ah, e você estuda Um astronomia? perrengue, porque é no Rio, no centro do Rio. É, Onde você está estudando? peraí. Então, eu tô fazendo curso, né? Tô fazendo autodidata, né? Que fala, né? Eu estou fazendo curso. Porque para mim estudar em faculdade é só no centro do Rio. E aí é isso que tá me impedindo de fazer, porque para eu ir pro Rio é complicado, né? Porque eu moro em Angra, é 3 horas de viagem. Cara, Hum. faz muitos anos que eu estive em Angra, tive na usina lá, mas faz mais de 10 anos isso. É longe mesmo, cara, não dá, não é viável. E deixa eu te fazer uma É pergunta. só por isso que eu não tô. Pode Você falar. conhece o site astro.ufrgs.br, da Federal do Rio Grande do Sul? Não, eu conheço de Santa Catarina, Ó, que é mais esse ou menos a mesma site coisa. é o site com o professor Kepler e a professora Maria de Fátima. Se você digitar astro.federal do Rio Grande do Sul, esse site é maravilhoso, Nanda. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Você traz muita coisa legal para as pessoas. Eu sigo a Nanda aqui no TikTok e no Instagram também. É muito legal o conteúdo dela. Inclusive, eu estava na sua Uhum. live ontem. Eu saí da live aqui, eu fui lá assistir. Tava É, bombando. Muito legal, muito legal. eu fiquei Me conta. perdida, foi a segunda live que eu fiz assim. Que legal. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Qual foi a última notícia de astronomia aí que você achou mais interessante, que você leu assim, e falou, nossa, que coisa diferente. Cara, que eles encontraram uma possível estrela de matéria escura, né? Nossa, Essa que eu olhei assim e falei, como pode ser isso? Eu tô assim, como pode ser isso, né? Eles ainda estão estudando, né? O que é? Eu não acredito que deva ser de matéria escura, não. Mas o que estão falando é isso, né? Eu fiquei estrela de meio. matéria escura é uma novidade. Você chegou a ver? Não, ainda não, eu ainda não vi. O que eu tava vendo hoje, tem um canal.
chamado DW, que é um canal alemão, e ele estava mostrando que no Rio Grande do Norte tem um pesquisador, tá? Ele é um pós-doutor, ele montou uma base, tá? Uma instalação no meio do semiárido para estudar as condições que imitam Marte. Então o cara está fazendo várias missões lá. Isso é universidade brasileira, é alguma federal Cara, eu provavelmente. gosto muito dessas questões. E aí ele tá, meu, eles estão fazendo várias pesquisas. E tem já 29 países apoiando o cara, porque embora a gente nós não vamos ser pioneiros, tá, no envio de gente para Marte, mas o Brasil tá botando a sua contribuição aí. Eu achei isso muito top, muito legal. Você viu isso? Esse aí eu não vi ainda, não. É muito Foi agora bacana. no final de semana, entre sexta, sábado e domingo? Eu não, na verdade é uma matéria que tem já tá há uns meses no ar, eu vi hoje, mas já tá há uns Nossa, eu não meses vi. no ar. Eu não vi. Depois eu mando para você. Porque assim, sexta, sábado e domingo eu fico perdida de tudo, porque de sexta, sábado e domingo eu começo a pesquisar para criar conteúdo para o meu perfil, né? Porque eu tenho ansiedade, então eu tenho que ter um tempo para eu produzir o conteúdo. Aí, nesses dias, eu fico, assim, avulsa ao mundo, entendeu? Aí, às vezes, é ruim, mas eu não vi essa notícia. Ó, esse seu fundo é muito legal. É chroma key ou é fundo mesmo do seu quarto? É a luminária de astronauta que eu coloco virada para lá, para a parede. É o Quer quê? ver, ó? Oh, eu É a adorei isso aí. luminária, peraí. Nossa, que top, cara. Nossa, muito boa, muito boa. Muito bom. Aí eu boto Legal. virado pra lá. Ó, meu gato aqui. Nem sei Ah, se deu eu pra também ver. tenho gato. Ah, Eu também tenho gato. É, gato é muito bom. é Bom, a gente. Bela, ela sempre vem. Ai, que maravilha. Gente, então eu queria falar para vocês o seguinte. Sigam a Nanda no canal Uma Dose de Astronomia. Ela é show, os vídeos Siga. dela são muito bons. Eu assisto todos, tá? É muito divertido, é muito bem feito. Ela é muito caprichosa, né? Tá com quantos mil seguidores você tem no TikTok aqui? Sabe, no TikTok eu nunca decoro, mas é 40 e alguma coisa. E no Quarenta e Instagram cinco. você tem um monte lá, uns 190, tá grande lá, Não, né? no Instagram eu tenho 151 mil seguidores. Top Aqui no demais. TikTok é 45 mil, por aí. Isso, Então vamos 800, ajudar uma ela a coisa bater assim. os 100 mil então, galera. Vamos se inscrever então, beleza? Ah, obrigada. Então tá bom, Nanda, muito Ah, obrigado. ó, já ganhei Beijão pra seguidor, hein? você. Você é sempre Ah, obrigada bem-vindo a aqui você. nesse canal, viu? Ó, Sempre. Ah, quando eu puder colocar a gente na minha live, porque eu ainda é a segunda live que eu fiz, eu não posso colocar pessoas ainda. Mas quando eu puder, eu vou te chamar também para participar lá. pode chamar que eu participo, tá bom? Tá, obrigada, hein? Um grande abraço, Nanda. Tudo de bom pra você. Tchau, beijo. Deixa eu sair aqui. Beijo. Ó, o Aires perguntando, eu tô no período de graduação da Federal de Minas Gerais, no Lab é PFTO. O que é isso aí, PFTO? Dei um tempo e quero voltar, nasci pra isso. Então, tudo bem, eu não entendi muito bem o que você quis dizer, mas Aires, é o seguinte, nós vamos sempre ter na vida momentos que nós vamos ter que fazer algo que a gente não quer, tá? Então, nem sempre é gostoso fazer as coisas, cara. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi com a vida. Quando você tem que passar por um obstáculo, tá, que é chato, passe da forma mais rápida possível. Então, dê tudo para passar por isso, cara. Passe. Se você ficar postergando, encare os problemas de frente. Se você ficar postergando, cara, você não vai sair desse lodo. Então, já passei por vários lodos, inclusive quando eu estava estudante. Cara, a única forma de você se livrar do lodo é passar em cima do lodo, cara. Então, às vezes você tem que fechar a boca e pum, ir reto, fecha os olhos e vai para cima, cara. Eu te digo, cara, vale muito a pena, viu? Então, embora as coisas podem não estar muito boas aí pro seu lado, sempre tem uma saída, sempre amanhã é segunda-feira, é um dia novo. Amanhã é segunda-feira, é um bom dia para passar uma régua e nada. Tem uma história que é o seguinte, né? Tinha uma história que assim que
um pai e um filho, né? O pai, ele deu um presente pro filho e ele falou, era um anel, tá? Tinha uma coisa escrita. Ele falou, olha, o dia que você tiver muito feliz ou muito triste, você pega esse anel e lê o que tá lá dentro, tá? Aí, passou muito tempo, o cara, um dia que ele tava super feliz, ele pegou o anel e ele olhou o que tava dentro. Tava escrito assim, ó, isso vai passar, tá? Então, cara, os momentos muito bons vão passar. E os muito ruins também vão passar. Nada dura para sempre. Então, tenta passar por cima desse embrulho que você tá aí na sua vida acadêmica, que isso sai, cara. Você passa por cima disso e acabou. Esses professores vão ficar pro seu passado. Eu tive vários professores que, cara, foram pedras na minha vida, mas eles estão todos no meu passado, cara. E vou te falar, não tem nenhum rancor deles. Eles estão no meu passado, ainda guardado num lugar bom do meu coração, porque foram pessoas que colocaram alguma coisa de boa em mim, tá? Então, não deixa isso te abalar não, velho. Professor, eu fiz o relatório de investimentos no seu site, achei muito legal. Obrigado por disponibilizar. Legal, user. Muita gente utilizou. O eQuant, ele é um software, tá, gratuito, é um teste, é um otimizador de carteira de investimentos, tá? Ele usa computadores quânticos. Você vai no meu site e fala, eu quero investir 30 mil reais. Ele escolhe das 80 ações do Ibovespa as melhores combinações. É uma sugestão, é um estudo, não é para você investir, tá? Para você conhecer, vá lá para vocês conhecerem, vocês aprenderem um pouco de tecnologia, de análise, é muito legal. Geocentrista, inteligentista, se diz criacionista. Quem que você tá falando, cara? Daquele cara do canal doido lá? O fóton decai? Qual o destino dele caso nada interfira em seu trajeto no espaço? Que excelente pergunta, Bruno, que excelente pergunta. Sabe o que acontece com ele? Ele se enfraquece, ele fica cansado, tá? Ele vai continuar andando, mas o comprimento de onda dele vai cada vez mais alargando. Sabe por quê? Porque o universo está se expandindo, tá? Então ele vai ficando cada vez mais vermelhinho, e uma hora ele vai tanto pro vermelho que você nem consegue mais detectar ele. O Kelly, a Nanda é show de bola, cara. O canal da Nanda é uma dose de astronomia. É um espetáculo, cara. É um espetáculo. É muito bom. Adalto Lourenço também é físico, criacionista. Ah, gente, sério, vocês vão ficar falando de criacionismo aqui? Ih, a Nanda foi embora, acho. Mas participem da live dela. Ontem eu participei, cara. Por que fala? Toda minha live escrevem Elon Musk, Rodrigo Faro, Bigman. Aí tem um cara chamado Fábio, que ele é um músico, é Fábio alguma coisa. E aí falavam também que eu parecia um cara de um outro canal lá que eu nem lembro mais. Toda vez escrevem isso. Você acha que o Elon Musk chega a Marte, professor? Eu acho que sim, tá? Eu só acho que vida, fazer a tripulação viva para Marte, eu acho que isso aí nós não vamos ver em vida, não. Tá minha hipótese, cara. Eu acho que não vai rolar. Alguém pode ajudar o irmão aqui a conseguir seguidores? Shadowlight. Seu conteúdo é bom. Primeiro de tudo, tá? Eu entrei aqui no TikTok, em 2 semanas já tinha 10 mil inscritos. Tá? Já tinha vídeo batendo 1 milhão. Tem que fazer vídeo bom, cara. User22, o físico bonito. Obrigado pelo elogio, cara, mas eu sou muito mais bonito por dentro. Explica a teoria da morte térmica e se ela ocorreria na visão do universo ser infinito. A morte térmica é o seguinte, o que acontece? O universo ele sempre tende a aumentar a entropia dele. O que é a entropia, né? A entropia ela conta o quê? Ela conta quantos estados você está acessando, estados energéticos. Tá? No momento que você acessa todos os estados energéticos do universo, você entra num equilíbrio, tá? E você não tem mais para onde ir. Tá? O universo está preenchido no talo com os seus estados energéticos. Na prática, significa que vai tudo virar fóton. Tá? Tudo vira fóton. Quando você tem 2 planetas que eles colidem, duas pedras colidem, elas esquentam e a energia potencial vira o quê? Quando vira calor, emite luz. Luz, fóton. Tá? Cada fóton é um bit de informação. Então a morte térmica
é quando o universo entra num equilíbrio térmico numa entropia máxima, tá? E não tem mais nada para acontecer, então nós vamos ver um sopão, tá? E se o universo não tivesse expansão, tá? A gente poderia recomeçar o ciclo por um teorema de Poincaré. Tá? Mas como ele está em expansão, não vai acontecer. Nós vamos sempre... Você fala de economia também? Econofísica, tá? Aplicação da física em sistemas econômicos, financeiros. Mas eu descobri que o pessoal gosta pouco disso, então hoje eu falo... Ontem eu tava falando até de prótese capilar na minha live, cara, entendeu? Então eu tô meio que desistindo, eu tô falando o que vocês quiserem ouvir, cara. Só não vão ficar falando de coisa que causa problema, né? Tipo política, coisas do tipo... como é que o pessoal fala? Coisa de... coisa de pseudociência. Ó a Carla Dama aqui, ó. Boa noite, meus consagrados. Professor, pode falar sobre o espalhamento de luz em termos do que o elétron faz, de fato, no átomo? Ô, Kelly, posso, tá? Mas deixa eu falar amanhã, você sabe por quê? Didaticamente dizendo, quem falou isso muito bonito foi o professor Banhato da USP São Carlos, tá? E eu tenho um vídeo dele muito legal, que ele fala de um jeito muito... Ele é professor especialista nisso, tá? Então eu quero ver de novo o vídeo do professor Banhato para ver ele falando, para eu poder falar, porque ele falou uma coisa... Eu tenho uma recordação dele falar isso de maneira tão bonita, tá? Que eu não quero estragar algo que eu sei que eu posso fazer de maneira perfeita. Então deixa eu ver. Você não tinha uma dúvida ontem? Eu fiquei pensando e te respondi. Amanhã eu respondo essa para você. Deixa eu ver o que o Banhato fala nessa aula dele, eu lembro. É um curso de física moderna. É tão bonito, tão bonito. Uma maneira tão visual, tá? O que ele fala sobre o desequilíbrio do elétron. Como o elétron começa a oscilar, tá? Dentro do átomo, e aí ele tem a sua resposta, a sua emissão. Cara, é muito bonito. Eu prefiro olhar esse vídeo de novo, depois eu trago para você amanhã. Eu falo de difração, pode deixar, deixa eu falar amanhã. O que é o fogo? O fogo é uma reação química, né, Tabacaxi? Você quer saber qual é o estado da matéria, o fogo? Pode falar que ele é um plasma, quase um plasma. Já se produziu antimatéria em laboratório? Sim, sim. Dá para produzir antihidrogênio, tá? Um antielétron e um antipróton. Boa noite, pintura em tampinha. Que nome diferente você faz, artesanatos? Obliteração total? Da onde veio isso aí? Se o universo está em expansão, então presume-se que há gravidade aos extremos? Como é que é? Se o universo está em expansão, então presume-se que há gravidade aos extremos? Não entendi, canal. Olá, Jeová. Transistor óptico. Vamos ver o que é um transistor óptico. Será que é um cristal fotônico? Pesquisadores da IBM na Rússia desenvolveram um dispositivo óptico 1000 vezes mais rápido que o transistor de silício. Uau! Tá sabendo não. Interessante. Depois eu vou dar uma olhada. Tem aqui uma matéria no canal Tech. Muito legal. Eu lembrei de um negócio, Kelly, no livro 1 do Feynman, livro 1 dele, acho que o capítulo 23. Não, 23 não.
Pera aí. É que eu vou pegar o capítulo. Livro 1, capítulo... Você quer saber sobre a interação de luz com raio-x? Peraí que eu vou te falar. Tem um capítulo espetacular no Feynman. Capítulo 31. A origem do índice de refração. Tá? Esse capítulo é sensacional para você entender a interação da luz com o elétron. É muito bom. Eu posso te mandar o vídeo também, Kelly, mas se quiser, de qualquer forma eu vou olhar e trago para você. Mas eu te mando a playlist legal, uma playlist muito boa, você vai aprender muito se você está bem ansiosa. Você pode digitar o seguinte, digita assim, ó. Acho que física moderna, Banhato. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, você vai digitar o seguinte. Física moderna, tá? Do professor Bagnato, tá? Então ele dá uma introdução inteirinha da física moderna e aí ele tem uma aula muito bonita que eu acho que, deixa eu ver qual que é. Preciso saber qual que é aqui. Agora precisa ver qual que é aqui. Agora eu não vou conseguir ver. Interação, radiação com átomo. É a aula 10, tá? Será que eu consigo entrar na minha live e deixar link aqui? Não, né? Não, eu não consigo. É a aula 10. Então, repetindo, curso básico de física moderna, do professor Bagnato, tá? Aula 10. Quem não puder pegar agora, vai no YouTube, depois eu deixo o link lá. Mas de qualquer forma eu vou olhar o vídeo e eu quero falar como o professor ensina, porque ele fez muito bonito isso. Você teve tempo de ver o rolê da violação CPT e a causalidade? Pensei na reversão temporal apenas. Carla, eu dei uma olhada, só que assim, isso é um assunto muito avançado, cara. Tem que se jogar de frente, tá? Pra você conseguir de fato avançar. Cara, é um assunto de um mestrado isso, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: tudo que tá acontecendo, tá nessa quebra de simetria, como é que eu posso falar o seguinte? Esses resultados da simetria CTP, eles são válidos desde que as hipóteses aonde eles se aplicam sejam válidas, tá? Então, você tem que estar num espaço de Minkowski, por exemplo, tem que tá valendo isso, tá? Quando eu penso numa quebra de simetria na física, eu penso em duas coisas, tá? Eu penso que ou tem uma simetria maior, tá? Ou nesse caso, você não está num ambiente que as hipóteses estão sendo respeitadas. E isso é perfeitamente normal, porque a física ela é uma aproximação, tá? Quem falou... Uma coisa interessante, tá? Uma das hipóteses dessa simetria é o espaço-tempo de Minkowski, tá? Tudo bem, tem causalidade, etc e tal. O espaço-tempo de Minkowski, ele é puramente uma resposta, ele é uma dedução lógica e imediata do princípio de Galileu. Tá? Nem precisa passar pela relatividade de Einstein, é só o princípio de Galileu. Galileu só não chegou nas transformações de Einstein porque ele tinha alguns dogmas de que o tempo passava igual para todo mundo. Se ele abandonasse isso, ele conseguiria chegar. Isso foi um artigo muito interessante de um físico chamado... Pego aqui, ó. Deixa eu pegar o artigo do físico aqui. Ó. Tem um artigo muito interessante. Relatividade. Deixa eu pegar minha pasta aqui, ó. Aqui, ó. Tem um artigo que eu chamo o seguinte: Nothing but Relativity, tá? Do Palash Bipal, tá? Esse artigo, Nothing but Relativity, ele consegue chegar nas equações de Minkowski, tá? Puramente do princípio de Galileu, que os
referenciais, inerciais, eles são indistinguíveis, tá? Puramente disso. E fazendo a expressão mais genérica possível. Ele só não consegue falar que a velocidade limite é a velocidade da luz, mas ele chega numa velocidade limite, tá? Agora é o seguinte, esse princípio de Galileu também está amarrado à isotropia e à homogeneidade do universo, tá? Essas propriedades. Se isso não for válido, por que a causalidade tem que ser válida? A causalidade, ela é válida nessas condições. Fora dessas condições, ela não é mais um requisito necessário, tá? Então, veja, esses requisitos, isotropia, homogeneidade do universo e o princípio de Galileu, eu diria o seguinte, isotropia, homogeneidade e o princípio de Galileu, são dois postulados. Einstein também pediu dois, né? As leis físicas são as mesmas, a velocidade da luz é constante. Tá? Esses dois conjuntos de postulados, tá? Eles não precisam ser válidos, eles podem ser meramente uma aproximação. Tá? Assim como nós entendermos que velocidade é deslocamento no espaço pelo tempo. Isso é uma aproximação. Tá? Na relatividade de Einstein, o deslocamento é uma rotação num tempo complexo. É uma rotação. São equações de rotação. É o mesmo grupo de rotação. Tá? Então, as nossas hipóteses sendo aproximações, eu acredito que possa sim haver esse tipo de violação. Tá? Mas essa violação ela nunca foi encontrada, nunca foi observada. Tá? Porque eu acho que ela deve ser encontrada e observada em situações muito especiais. Mas eu procurei o assunto, eu comecei a ler ontem à noite, eu falei, isso aqui não dá, sinceramente, não dá para eu, em um dia, isso é um assunto do mestrado inteiro, tá? Mas eu peguei um material interessante, introdutório, tá? Eu pretendo e vou ler ele, tá? Esse ano, assim como 200 mil coisas, mas eu não estou preparado para ter uma análise crítica sobre o assunto, tá? Mas o que eu posso te dizer é simplesmente isso. As hipóteses, elas não precisam ser verificadas sempre. A física é uma ciência que usa muito idealização, tá? E por que não, em algum momento, houver esses tipos de acontecer um tipo de violação nas hipóteses? O que deve ser feito nas escolas públicas para que eles sejam melhores do que as particulares? Primeiro, pagar o professor com o salário que ele merece. O professor no Japão é tratado igual Deus. No Brasil é tratado igual um diabo. Tá? Então, o professor deveria ser o maior salário, cara. Pelo menos do funcionalismo público. Nada pode ser ganhar mais com o professor. Nada. No privado tanto faz, mas no público deveria ser o teto. Tá? O teto é de professor. E ninguém ganha um teto se você não for professor. Eu acho que se começar a fazer isso, a coisa mudaria. Mas enquanto isso, lá em Brasília, o que eles estão fazendo? É bolsa terno, é bolsa apartamento, é bolsa isso, é bolsa aquilo. Com que dinheiro? Com os nossos impostos. Ah, mas eu não pago imposto. É mesmo? Tem pessoas que me mandam mensagem, acho que não pagam imposto. Quando você vai comprar a sua cerveja para você tomar no seu churrasco de sábado, 60% do preço dela é imposto, cara. Toda a comida que você paga, quase metade ali é imposto. Tá? Então a gente financia essa palhaçada enquanto nossos professores estão lá, cara. Vivendo uma vida quase miserável e criando um exército de mão de obra braçal, que é o que sobra, né? Existe força centrípeta atuando em nós pela rotação da Terra? Sim, ela é centrípeta. A força gravitacional é uma força centrípeta. Centrípeta é uma força no centro, que aponta para o centro. A força gravitacional está apontando para o centro. Tá? Ela é uma força centrípeta. Conhece a escala de Kardashev? É aquele negócio... Peraí, é aquele negócio que classifica civilizações? Ou pode ser... conheço sim, cara, conheço sim. Mas você poderia explicar a terceira lei de Kepler? Deixa eu me lembrar, a primeira lei
Deixa eu ver qual que é a terceira lei, cara. Só porque eu não lembro as ordens da terceira lei de Kepler. Qual que é a terceira lei de Kepler? Mas já adianta, eu posso. Só preciso lembrar qual que é ela. Peraí, leis de Kepler. Eu sei todas, tá? Só que eu não sei qual que é a 1, qual que é a 2, qual que é a 3. Vamos lá. Terceira lei. Os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos de suas órbitas. É o seguinte, primeiro de tudo, todas essas leis de Kepler, você consegue deduzir elas, tá? Com a lei da gravitação de Newton, tá? Inclusive, elas foram utilizadas para Newton encontrar a lei dele. Então, é bom que você entenda que essas três leis, elas saem da teoria da gravitação de Newton. Tá? Newton usou essas três leis para chegar na fórmula dele. Mas, tendo a fórmula dele, elas chegam nas leis de Kepler. A terceira lei, ela relaciona o seguinte. Ela relaciona, pegando uma elipse, ela relaciona... ela faz uma relação entre as órbitas do planeta que descreve períodos, tá? Ela descreve espaço e tempo dessas órbitas. É uma relação do cubo do período com o quadrado do tempo. É uma lei que ela está mostrando qual é a relação entre a geometria da órbita e a cinemática da órbita. Tá? É uma relação entre geometria e a cinemática da órbita. Ela é uma lei super mágica, tá? Se você analisar a lei dele. Como é que ele fez essa lei? Ele encontrou todos esses períodos que os planetas tinham, ele também tinha a estimativa das distâncias do semi-eixo maior, então ele faz um gráfico. Num gráfico aqui ele coloca o período ao quadrado, no outro gráfico aqui ele coloca o semi-eixo ao cubo, e os planetas caem numa linha reta. Tá? Todos eles caem numa linha reta. Então, a terceira lei dele é simplesmente uma relação. Tá? É simplesmente uma relação entre geometria e cinemática dessas órbitas. O importante é que essas leis, tá? As leis de Kepler, todas elas são deduzidas das leis de Newton. Tá? Então, ela é só uma relação. É só uma relação entre geometria e cinemática das órbitas. Tá? Dado um semi-eixo da órbita, eu sei mais ou menos eu sei o período dela. O dado período, eu sei o semi-eixo. Tá? Eles têm uma relação, o semi-eixo ao cubo é proporcional ao período ao quadrado. É só uma relação, não tem nada muito importante por trás disso. Tá? Tudo que é periódico tem esse tipo de relação. Tá? Então ela é uma relação de periodicidade, eu diria isso. Tá? Mas essa relação ela é independente das duas outras leis anteriores, por isso que é uma lei extra. Você não deduz essa lei das outras leis anteriores, tá? Ela tem que ser colocada na mão. Mas, novamente, pela fórmula de Newton, você deduz as três leis de Kepler, tá? Mas não tem nenhum grande mistério, tá? É só coisas que são periódicas, eles têm esses tipos de relação entre as grandezas da dinâmica do objeto. Parece que eu tô te enrolando, mas é isso mesmo, cara. Não tem nada profundo nessa lei aqui. É uma relação. Só uma relação de geometria e cinemática da órbita. Tá? Mas que só é válida em elipses. Agora, o que é mais interessante é o seguinte. Quando Newton estava propondo a lei dele, né, ele chegou, dá para construir o caminho que ele fez, tá? Ele chega, tá, numa equação que é o seguinte, uma equação de força e trajetória, tá? Força e trajetória. Ele não sabia qual era a força, mas ele sabia qual eram as trajetórias. As trajetórias eram elipses. Então você abastecendo a equação dele com elipses, ele te mostra que a força é uma força que vai com o inverso do quadrado da distância. Tá? Então isso é muito bonito. Agora, o mais interessante, ele generalizou, ele viu que daria para generalizar a lei dele. Tá? Então ela não funciona só para elipse, ela funciona para as cônicas. Tá? Então se você pegar um cone, tá? Se você cortar ele numa altura paralela à base, você vai ter
um círculo. Se você cortar o cone meio inclinadinho assim, ele vai desenhar uma elipse. Se ele cortar o cone paralelo, ele forma duas hipérboles. Meio paralelo a um dos lados dele aqui, ó, porque o cone ele se cruza, né? Se você cortar ele paralelo a um dos lados, você tem parábolas, tá? As leis de Newton funcionam para todos esses casos. O que muda uma trajetória parabólica de uma elíptica e de uma hiperbólica, tá? É só a energia. Quando você joga uma bolinha para cima, ela faz uma órbita parabólica, tá? Porque a energia dela é uma energia negativa. Quando você tem um objeto com energia zero, ele desenha uma elipse, tá? Ou um círculo. Quando a energia é positiva, ele faz uma hipérbole. Tá? Então, se eu pegar um objeto com muita velocidade, um cometa, ele não vai passar pela Terra, mas ele vai ser desviado numa hipérbole. Tá? Então é muito interessante, porque a energia dele é positiva com relação a gente. Falo de morte térmica. Infelizmente não acredito em espiritualidade, então para mim é o fim de tudo. Talvez não, tá, Rogério? Talvez não. A morte térmica seja só o princípio, tá? De algo muito mais amplo, que é uma dinâmica complexa de emaranhamentos quânticos, tá? Então, depois da morte térmica, pode haver muita dinâmica quântica mesmo no universo. Só depois disso, só depois ele morre mesmo. Então, mesmo depois da morte, o universo tem mais um grande período de evolução. Isso foi matéria ontem na Quanta Magazine, tá? Dá uma lida. Ninguém menos que Leonard Susskind assina o artigo. Professor, na sua opinião, qual foi o maior avanço, descoberta envolvendo a física? Cara, eu acho que foi o método científico de Galileu. Ele nos libertou. Ele nos libertou, cara. Ele nos ensinou o que é fazer ciência, tá? Carla vai baixar o artigo no Sci-Hub. Mas, Carla, depois eu adoraria ouvir suas opiniões, tá? Sobre esse assunto, mas eu acho que não é o fórum adequado aqui. Se você quiser, entra no meu site, Econofísico, www.econofísico.com.br, tem um link lá para o meu WhatsApp. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Se você pudesse me contar essa história, seria muito bom, porque aí quando eu for estudar esse assunto, eu já tenho mais ou menos mapeado. Tô falando sério, tá? Tô falando sério. Eu adoraria receber um áudio seu falando sobre essa teoria, porque eu me interesso. Tá? Só que eu tenho tanta coisa que eu quero estudar e eu tenho que fazer e eu também tenho que trabalhar, que não dá tempo, tá? Mas eu tenho tudo planejadinho. Só pra vocês terem noção, agora em agosto eu vou estudar a teoria das cordas, cara. Que eu me planejo, tá? Até que número o cálculo vai? Ou para em 3 mesmo? Depende. O que você está falando de cálculo, né? Por exemplo, na Unicamp você vai até o cálculo 4. O cálculo 4 é o cálculo com variáveis complexas. Mas daí se você for matemático, você vai fazer mais um monte de cálculo. Tá? Então não para. Não tem fim isso aí. A minha noiva me deixou. Devo ir atrás ou esperar ela voltar? Acho que ela tá sozinha. Ô, irmão, se ela te deixou, acho que ela não quer mais, né? Então eu acho que você tem que... Toca a sua vida, cara. Toca a sua vida. Com certeza vai ter uma outra pessoa aí pra você tomar os seus cafés. Por exemplo, buracos negros no começo eram só hipóteses, depois foi comprovado, é verdade. A física quântica aborda sistema não casual? Sim. Por exemplo, não tem problema. Não causalidade não é um problema na física, tá? Coisas que não têm causalidade não é um problema. Tá? O problema é você ter causalidade num referencial e não ter no outro, é um problema. O emaranhamento quântico é um desses que não é causal. Centrífuga, sim. Carica, tem força centrífuga, sim. Tá bom? Ela atenua a força da gravidade, com certeza. Se você for numa balança, no Equador e no Polo Norte, seus pesos serão diferentes. Para você que é o pai do cálculo, Newton Leibniz,
Cara, o Leibniz começou antes do Newton, né? Então, pra mim, eu, sem brincadeira, eu não tô nem aí com essa discussão. Pra mim é discutir o sexo dos anjos. Eu quero saber derivar, integrar e usar esse negócio. Como a luz das galáxias estão chegando aqui se elas não existem mais? É porque elas têm uma velocidade finita, né? Se elas têm uma velocidade finita, o sinal leva muitos anos para ser propagado, tá? Então a luz ainda está caminhando. Se a velocidade fosse infinita da luz, aí sim, a hora que ela desaparecesse, ela apagaria. Quer saber outra luz que está chegando aqui? A luz do Sol. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar no planeta Terra. Se o Sol apagar, se ele desaparecer, nós vamos levar 8 minutos para descobrir. Quito, a lei de Kepler, ela é redundante. Não, vamos lá. Não é redundância, tá? Usar as leis de Kepler para propor a lei da gravitação. Porque a lei da gravitação, ela fala mais coisa que as leis de Kepler, tá? Para fazer a lei da gravitação, Newton usou as 3 leis de Kepler, tá? E as suas 3 leis, tá? Para propor uma nova lei, tá? Que responde as 3 leis dele, as 3 leis de Kepler e muito mais coisas. Tá? Então não é uma redundância, ela não é o mesmo conteúdo de informação. Tem um momento que ele teve que pôr informação. O momento que ele teve que pôr informação é quando ele falou que é produto das massas. Aí ele pôs uma informação. Poderia ser produto ao quadrado das massas, produto ao cubo. Ele propôs produto das massas. Tá? E ela precisava ter uma simetria por causa da terceira lei de Newton, tá? Então, quando ele propõe um produto das massas, ele chega numa equação que explica as leis anteriores e muito mais coisas, tá? Então não é uma redundância. A gente precisa dessa lei. Se aproveitássemos a energia térmica da Terra, quanto impactaria no custo de vida da população? Cara, é uma energia que a gente não está usando, tá? O que a gente tem que fazer é descobrir como a gente extrai essa energia de uma maneira viável. Então esse é o papel do físico, tá? Um dos papéis é descobrir como destravar fontes energéticas novas. E o centro da Terra é um magma, cara. E a gente não tá usando isso. E é uma coisa espetacular, cara. Dá pra gente resolver todos os nossos problemas energéticos para sempre. Agora o problema é que tem que vencer alguma crosta gigantesca, tá? De ferro, de minério. E aqui tudo indica que isso não é fácil, tá? Boa noite, Diana. Tudo bom? E com a lei da gravidade você prova que a lei de Kepler funciona. A lei de Kepler passa a ser as leis de Kepler passam a ser aplicações da lei de Newton, tá? Qualquer curso que trate de gravitação, em algum momento ele prova as leis de Kepler. Eu estava estudando a dedução da regra de Taylor pela perda do BC. Existe relação com a física? Pela função perda. Eu estava estudando a dedução da regra de Taylor pela função perda do BC. Sabe que é difícil para mim, cara. Perda do BC. O que você quer dizer com isso, cara? Perda do BC. Não consigo entender o que você fala. Banco Central, BC? Não sei se é isso, cara. O que acontece com o tempo na expansão do espaço? É espaço sendo criado dentro de espaço. Não acontece nada relevante, tá? Se as estrelas passaram por aqui, como a gente consegue ver? Como é que é? Se as estrelas passaram por... Não entendi sua pergunta. Se as estrelas passaram por aqui, como a gente consegue ver? Cara, desculpa, eu não consigo entender as perguntas, gente. Ágora, fala um tema doido da física aí. Tudo bom, Ágora? Boa noite. Agora tem um canal espetacular também. Um tema doido da física aí para eu fazer um vídeo. Eu vou pensar um legal e te falo. O que faz a Terra aumentar e diminuir no afélio periélio? O que faz ela aumentar e diminuir é que ela é um sistema isolado, tá? E num sistema isolado, na ausência de torques, ela tem que conservar o momento angular dela,
tá? Então, por conservação de momento angular, ela precisa aumentar a velocidade e reduzir. Jamais vou ficar bravo, Carla. Inclusive, acabou de tocar meu celular. Será que é você? Mandando Whats? Também quer tanto estudar física e química, e gravar vídeo, cuidar de vídeo, trabalhar em casa e filhos. É exatamente, Kelly. Pode dar exemplo de velocidades infinitas? Pulsos analíticos criados em laboratório. Tem um vídeo sobre isso. Procura aqui, cara. Tem um vídeo sobre isso. Tu parece o Fábio Lima, sempre falam, cara. Passei para te desejar uma semana fantástica. Desejo o dobro para você. Kelly, só falta ele comentar que tá aprendendo a fazer cerveja artesanal e confeitaria. Olha, deixa eu te falar. Eu nem ia comentar, mas já que vocês falaram, eu tô realmente aprendendo. S2 Apelax 444. Boa noite, professor. Boa noite, galera. A luz é infinitamente elástica, é isso que você tá querendo dizer? O Big Bang é o ponto inicial. Se o Big Bang é o que causa entropia, o que existia antes? Não... O Big Bang não é uma teoria de criação do universo. Ele é uma teoria de evolução do universo, tá? Nós não temos uma teoria para dizer como o universo surgiu. Nós temos uma teoria para dizer como ele evoluiu de uma situação pequena para uma situação grande. Seguir a origem da luz é acessar o tempo? Não faz sentido isso. Foda que a energia geotérmica é cara demais. A Noruega já usa, mas o investimento é alto. Pois é, agora, o que a gente precisa fazer é descobrir como fazer isso de uma maneira barata, né? Porque, é uma energia absurda, cara. Só que a gente não consegue acessar ela, entendeu? Então, é uma energia que tá lá. É facílimo usar. Os procedimentos industriais para utilizar é fácil, só precisa saber como acessa. Função perda do Banco Central. Então vamos lá. Função perda. Vamos ver o que é isso. A forma mais geral da função de perda do Banco Central pode ser apresentada como... Ixi, o negócio é grande, filho. Nossa, você estava estudando a série de Taylor pela função perda do Banco Central. Deixa eu ver o que é isso. Tem formas mais simples de estudar a série de Taylor, tá, cara? Sem precisar olhar a função perda do Banco Central. Mas, de fato, é interessante. Se você quer aprender sobre a série de Taylor, esse é um caminho que eu evitaria. Mas se você quiser ver uma aplicação, sim, é legal pra caramba. Com a física quântica é possível modelarmos máquinas térmicas com 100% de rendimento? Nunca. Um fóton pode viajar infinitamente ou ele perde força? Já falei sobre isso, né? Ele vai perdendo energia. Preferências do Banco Central. Meu pai do céu. E por incrível que pareça... Vamos ver. O que é tal da função perda? Existe energia mais barata e eficiente que a nuclear? Eficiente eu não conheço. Mais barata, sim. Tipo, eu acho que hoje, com a capacidade pronta e instalada do petróleo, ou com a capacidade instalada da hidrelétrica, tá? Eu acho que ela acaba sendo mais barata, a hidrelétrica. Mas a eficiência da nuclear é absurda, cara. Você consegue operar com 99% de eficiência o ano inteiro, entendeu? Além da segurança. Ai, como assim segurança? Ué, o subproduto da energia nuclear fica guardado. O subproduto do carvão na Europa vai parar na água que eles tomam, na comida que eles bebem, que é o carvão. Tentando fazer o download, mas está demorado. A forma da função perda do Banco Central é apresentada como... Parece uma lagrangiana. L é igual a ET, somatória de delta K, pi quadrado. Ixi, velho do céu.
Ah, é muito grande essa equação aí, cara. Sério que você vai aprender série de Taylor por aqui? Com, com a nossa costa litorânea, eu acho que a melhor energia seria de ondas do mar, mesmo. E menos poluente. É, a gente tem. Quanto que nós temos de costa? Mais de 10 mil quilômetros, acho, cara. Costa Brasileirão, viu? Temos 7 mil quilômetros de costa. Energia barata nunca vai beneficiar quem realmente precisa. É só os grandes monopólios ganhar mais. Cara, eu assim, eu acho que energia se eu fosse o Elon Musk, eu pararia tudo essas porcaria que ele faz aí, eu investiria tudo em energia. Tá? Sem energia não dá pra fazer nada. Sem energia não se faz nada, é igual comida. Tá? A energia para uma civilização é igual a comida. Tá? Com energia a gente faz tudo, a gente faz hospital, faz escola, faz riqueza, melhora a vida das pessoas. Agora, sem energia, meu irmão, tá? Com energia a gente faz tudo, cara. A Venezuela, até pouco tempo atrás, quando ela vendia o seu petróleo, meu, na década de 90, cara, a Venezuela tava atorando pau no Brasil, crescendo pra caramba. Era tipo uma Miamizinha, assim, cara, na América Latina. E por quê? Vender energia, cara. Eles vendem energia. Entendeu? Energia é muito bom. O problema dos reatores nucleares, o Wanderson falando que são menores, mais eficientes. O problema é que, cara, a gente mexeu com um negócio muito difícil e, cara, essas coisas aconteceram, tá? Foram erros, acidentes de percurso, entendeu? Então, alguém deu um presente aí, obrigado, Guilherme. É, eu acho que a gente vai voltar nesse século a falar desse assunto, tá? A gente, cara, começou a fazer. Olha quantas vidas o carvão não ceifou no planeta, na história, muito mais que a energia nuclear, cara. Tá? Então, olha o tanto de gente que morreu em mina de carvão, olha o tanto que nós vamos colher essa desgraça que a Europa planta no mundo, queimando carvão adoidado, tá? Então, assim, cara, energia nuclear, eu acho que hoje ainda é uma das melhores alternativas, cara. É lógico que você não vai pôr toda a sua matriz energética num, num tipo de energia, se você pode fazer muitas hidrelétricas com custo bem barato, tá? Ela se paga, acho que em 40, 50 anos, uma grande obra de uma grande hidrelétrica, tá? Então você dilui esse custo, né? Então, Itaipu foi um exemplo espetacular disso, né? Mas a gente tem que olhar todos os tipos de energia, mas, cara, a gente não pode deixar de lado a energia nuclear. Ela é muito importante. E eu adoro exploração espacial, concordo com você. Problema nuclear são os preconceitos da população e terrorismo ideológico. Sim, cara, eu também acho, tá? Não dá pra negar que os acidentes aconteceram e que foi no momento. Cara, a Segunda Guerra foi uma coisa muito, muito marcante até hoje, cara. Dividiu o mundo em duas visões diferentes, trouxe energia nuclear, cara. Meu, a gente não conseguia fazer nada em 1940. De repente, em 1960 já comercializava reator, entendeu? Então, assim, foi muito rápido e realmente essas coisas avançou muito rápido e problemas aconteceram, tá? Agora, a gente não pode, só porque aconteceu problemas no passado, a gente abandonar uma ideia que é espetacular. Uma usina nuclear utiliza uma área pequenininha, tipo, sei lá, 2 quilômetros quadrados, no máximo, por segurança, tá? E os impactos são baixos, cara. Se você tem como a Angra 1, 2 e 3, elas utilizam a água do mar para arrefecimento, né? Então os caras têm controle biológico lá dos animais, da fauna, da flora. Então assim, nada é jogado, tá tudo controlado. O maior impacto que eles têm lá é a água do ambiente que eles dão uma esquentadinha,
tá? Mas eles ficam monitorando o tempo todo. Tem lugares que eles resfriam a água antes de devolver a água para o mar. Tá? A água só faz troca de calor, então não tem contato nenhum com nada radiativo. Então é um espetáculo, cara, é um espetáculo. E a gente tem a vantagem de ter um país que não tem terremoto, né? Então, cara, dá pra meter usando coisa uma atrás da outra aqui. É o que eu acho que deveria fazer, cara. Além de você desenvolver a indústria nuclear, tá? Porque a indústria nuclear é muito importante para medicina, por exemplo, e também para a defesa, né? Para submarinos, etc. Aqui no Brasil a gente tem Aramar, tá? Próximo de Sorocaba, Sorocaba e Peró, e a gente está produzindo um submarino nuclear brasileiro lá, em conjunto com a França. Eu estive lá por uma pós-graduação que eu fiz. Tipo, todos pensam em acidentes e bomba, não na energia e aplicações da medicina. Por exemplo, exatamente o que a Carla falou. Gabriel falando, não podemos deixar a energia nuclear de lado mesmo, não. User77, sobre energia, até o resíduo nuclear conseguiram transformar em bateria e diamante. Cara, as pessoas falam do resíduo nuclear, mas ele está guardado. Está guardado o resíduo. Tá? O resíduo do carvão nós estamos respirando. O senhor Tips perguntando, informação não física, tipo uma mensagem, tenho ela comigo, essa teoria. O senhor acha que algum dia vão tentar reviver o projeto da bobina de Tesla e tentarem fazer funcionar? Cara, a quantidade de canais no YouTube que faz fantasia com Tesla é gigantesco e nojento, tá? Então o pessoal cria um monte de lenda urbana do Tesla. Então as pessoas começam a acreditar em tudo, cara. Entendeu? Essa história do Wi-Fi do Tesla aí não é viável, perde-se muita energia, tá? A energia tem que sair de um ponto e chegar no outro, não ir por espaço e você pega um pouco. Tá? Funciona, na natureza isso funciona, mas se perde muita energia. Tá? Então a Terra funciona assim, o planeta Terra funciona assim. Ele pega a energia do Sol e vai descarregando energia para o universo. Um pouco chega aqui no planeta Terra. As plantas têm que funcionar todo momento que tem luz do Sol, estão funcionando e produzindo energia. Uma vaca tem que comer mato o dia inteiro para conseguir ter energia. E aí a gente pega a vaca, né? Que a vaca ela guardou essa energia e as frutas e os legumes. Mas fora isso é muito ineficiente, cara. Imagina você tem que ficar o dia inteiro comendo, tá? Então não tem eficiência. A energia wireless é isso, cara. Entendeu? É o sol mandando energia para o universo. Você perde muita energia nisso, cara. Não é um teste. Será que dá para fazer? Claro que dá. Claro que dá. Tá, mas é ineficiente, entendeu? E aí inventaram um monte de vídeo que o Tesla tem tudo isso, tudo aquilo. E aí o pessoal bota um monte de invenção na conta do Tesla aí, que o Tesla... Cara, a teoria de conspiração científica é um negócio que incomoda. Espera aí que eu preciso... Eu tô ficando sem bateria no meu laptop aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu fico com ele aqui para às vezes anotar algumas dúvidas que vocês me fazem e eu não tenho competência para responder. Vamos lá. Carla Dama, tem um problema com a produção de produção de massa. O que você acha de energia solar pelas placas fotovoltaicas? Eu acho super legal, tá? Eu acho que é uma alternativa super boa para ter nas casas. E eu acho que a gente devia entupir nossas cidades com isso, cara. Devia ter em todos os telhados, devia ter em cima de todos os carros isso. Não devia ter um ginásio numa escola, uma construção sem isso. A gente tem que pôr célula fotovoltaica em tudo, cara. Tipo, tem que ser a cobertura dos prédios, entendeu? Pra mim deveria ser isso, aproveitar toda essa energia. Wanderson Roberto falando que foi uma professora da UFRJ que falou pra ele, uma pós-doutora em energia nuclear. Falou o quê? Agora fiquei curioso, deixa eu voltar pra trás aqui. Bom, eu não sei o que falou, não peguei a conversa inteira. Você viu o filme Você viu que saiu? Já saiu o filme do Oppenheimer? Cara, se saiu eu vou essa semana. Vou de quarta-feira que paga mais barato. Oppenheimer. Sério que saiu? Não.
tá como 20 de julho de 2023. É isso mesmo? Data do lançamento no Brasil tá 20 de julho. Não saiu, não. Econofísica tem o mesmo status de economia binária, escola austríaca, ou tem outra finalidade? Faço a menor ideia, irmão. Nem o que é escola austríaca. O que eu entendo é pega um problema econômico fácil e que eu consigo entender e transforma ele num problema físico que roda no computador quântico. É isso que eu entendo. O Wanderson falando que ele me perguntou um negócio, eu confirmei e acho que é referente ao que uma professora também falou para ele. Professor, tem uma teoria de como enviar uma informação na física para o futuro. Eu também tenho uma teoria de como enviar uma informação na física para o futuro. Eu escrevo ela num papel, guardo, daqui 3 dias ela viajou para o futuro e aí eu leio a informação. Sou pobre, vou ter que assistir no cinema verde. O que é um cinema verde? Vamos ver o que estão mandando aqui. Deixa eu pegar o meu celular de... Ah, tá. Perfeito. A bateria dele tá acabando. Não, eu sou físico e matemático, não tenho formação em economia. Cinemas Verdes é o sitezinho grátis que são ilegais, que são legais, tá? Nos Estados Unidos você tem a opção de pagar a instalação de painéis fornecendo parte dela para a indústria. Aqui no Brasil também. Acho que tem coisa nesse sentido. Teve uma agência que entrou em contato comigo esse tempo atrás para me contratar para fazer uma campanha por um banco de financiamento de instalações de financiamento para instalações de energia fotovoltaica. Achei gozado isso. Não física, seria como mensagem de WhatsApp, só que bem complexo usando IA. Ué, fala aí, cara, escreve aí só, grava um vídeo. Bom, pessoal, aproveitando, a live de ontem está guardada, tá? No meu YouTube. O meu YouTube, ele é econofísico, tá? O mesmo canal aqui. Então as lives estão sendo guardadas lá, vocês podem assistir elas, tá? Vocês podem fazer perguntas por lá e eu as respondo. Bom, pessoal, a live aqui acho que já bateu 1 hora, né? Acho que hoje eu vou encerrar um pouco mais cedo porque eu tenho coisas ainda que eu quero fazer para adiantar a minha semana. Foguete nuclear é inviável atualmente. Começaram a trabalhar durante a Guerra Fria, mas deu errado. Só elogio as suas postagens. Agradeço. Por conta de possíveis problemas ambientais, problemas na atmosfera lá. Tá bom. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Professor, fiquem com Deus a todos. Obrigado, Canal Variedade, está virando sócio aqui. Tem alguma playlist do Beabá de computação quântica desde o início? Olha só. Eu tenho no meu canal 2 playlists da matemática, da computação quântica e de aplicação. Só que não são coisas fáceis, tá? Esse assunto ainda não é um assunto fácil. Por quê? Porque ele é um assunto científico ainda, embora já está sendo utilizado, tá? O que você pode fazer é procurar nessas playlists os arquivos no Google Drive. Tá? Então tem um link lá que vai no Google Drive que eu deixo várias referências e uma chama referência fácil, tá? Que é uma referência onde você pode encontrar a descrição do negócio de maneira um pouco mais didática, tá bom? Mas as minhas playlists eu tenho tanto a parte matemática, tá, da computação quântica, quanto a aplicação, tá bom? A lá já vai trabalhar na fermentação da cerveja artesanal e falar sobre leveduras e química orgânica. Valeu, Carla. Obrigado, Kelly. Carla, entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu quero saber mais sobre esse assunto, eu quero que você me explique, tá? Eu vou entrar nesse negócio aí, tá? Mas eu preciso um pouco da sua... Quero ouvir um pouco, me aculturar um pouco. Até mais agora, obrigado. Eu vou pensar num vídeo legal para você fazer.
Sabe qual o negócio do Brasil? É o seguinte, cara. O Brasil, ele sempre acredita que a cana-de-açúcar vai resolver os problemas dele. Ou é o açúcar, ou é a cana-de-açúcar, entendeu? Então eu lembro quando era em meados de 2010, 2011, não, a cana-de-açúcar, vamos plantar, é biodiesel, não sei o que. Eu falava, meu Deus do céu, cara. Esse negócio de biodiesel, de cana-de-açúcar, cara, a gente tem que investir em energia nuclear, em coisa porrada mesmo, sabe? Em hidrogênio, e a gente tá, puta, sempre achando que a cana-de-açúcar, que o bagaço da cana-de-açúcar vai salvar a gente e tal. Pô, pra você plantar cana-de-açúcar, você sabe, os espaços de terra que você podia plantar comida, cara. Então, assim, é uma coisa muito louca, né? E aí, hoje, ninguém vai estar nem aí pra biodiesel, essas coisas não funcionam, entendeu? A gente tem que entrar de verdade nessa indústria. A gente tem um conhecimento animal, cara, de energia nuclear já. A gente pode, tem que fazer, cara. Tem que ficar esperando o quê, cara? A gente fica esperando, daqui a pouco nossos vizinhos vão estar fazendo e vendendo energia pro exterior. Mas é isso aí. Obrigado, professor. Obrigado, user77. Cachaça resolve problemas. Ó, momento cultural. Escola austríaca é uma abordagem focada na ação de indivíduos para explicar fenômenos econômicos. Então eu diria que a econofísica é focada, porém, a economia, ela foca no reducionismo atomístico do indivíduo. Ela tenta descrever como o indivíduo se comporta. E a econofísica, ela se preocupa com o reducionismo de interação, ou seja, como os agentes interagem. Então ela não tenta dizer como ele pensa, tá? Não tem algo como o ser humano racional, o homem racional. Não, a econofísica diz como ele se relaciona. Ela está preocupada só com os relacionamentos. Ela não quer descrever o indivíduo, nem suas vontades, nem suas necessidades, assim como a física não quer descrever o elétron, como ele é, se ele é azul, se ele é amarelo. Ela quer descrever como ele se relaciona com outros elétrons, como ele se relaciona com o campo magnético, tá? Então são reducionismos diferentes. Na economia, reducionismo atomístico. Na econofísica, o reducionismo é de interação. Tá bom? Carla Dama, vou entrar e tentar explicar então. Só me dá uma semana para eu pensar sobre... Ah, Carla, larga de ser chata. Só manda uma mensagem. Eu quero fazer umas perguntas para você. Eu quero perguntar, tá? Não precisa... Não fique com medo. Só manda mensagem. Eu quero ser ocultado. Eu quero perguntar. Então eu quero falar. Fala um pouquinho disso aqui. Fala um pouquinho disso aqui. Eu acredito que em 1000 mensagens que eu trocar com você, eu já vou poder estar pronto para entrar no assunto. Tá certo? Tem que trabalhar primeiro a população, quebrar medos e preconceitos. Perfeito. Então tá bom. Manda mensagem assim que sair da live. Grande abraço, pessoal. Boa semana. Não desistam dos seus sonhos, tá? Passem uma régua no problema. O Brasil é um país extremamente ineficiente e, por um lado, isso é muito bom, porque existe muita oportunidade aqui pra gente resolver problemas. Tá bom? Grande abraço. Obrigado pela educação de todos, pela companhia de todos. São os meus amigos, tá? As pessoas que eu gosto de conversar. E acreditem, se vocês acham que vocês aprendem comigo, eu aprendo muito mais com vocês. Um grande abraço.